Olá, estamos começando mais um programa Porteira Aberta e hoje o assunto é reprodução bovina, aliado à sanidade animal. E para isso nós temos Rafael Moreira, que é gerente da Zoetis, e o professor José Luiz Vasconcelos, mais conhecido como professor Zequinha, para a gente conversar a respeito desse assunto tão importante. A gente já está aí nas prévias da estação de monta, já na cara dela, então trazer alguma informação para o produtor que possa auxiliá-lo no campo. Primeiro, eu gostaria de agradecer pela presença dos dois. Sejam muito bem-vindos ao programa Porteira Aberta. Muito obrigado por disponibilizar esse tempo para vir conversar conosco. Rafael, eu vou começar contigo. Eu gostaria que você apresentasse um pouco da Zoetis, certo? Quais os objetivos da Zoetis? O que vocês podem trazer aí para o homem do campo, por gentileza? Seja bem-vindo. Leonardo, obrigado. É bom falar aqui com o pessoal do Porteira Aberta. E sim, a Zoetis é uma empresa líder, né, mundial em saúde animal. E aí também no Brasil ela tem esse papel. E o principal objetivo da Zoetis é trazer soluções. Obviamente são produtos de qualidade, que tragam resultados, mas que esses produtos sejam aplicados de forma factível no campo e que sejam soluções para o pecuarista, ou seja, não sejam meros produtos que simplesmente vão fazer um ou outro efeito, e sim levar para o pecuarista todo um contexto dentro da produção, dentro das situações que ele tem no campo, a gente leva uma solução para que aumente a produção, aumente a produtividade e, claro, sempre um foco em bem-estar animal, porque tem que ser bem para o animal e produtivo para o pecuarista. Maravilha. Obrigado, Rafa. Professor, eu gostaria de começar com o senhor explicando um pouco do que é o Grupo Gerar, por gentileza. Não, o Grupo Geral é um grupo de técnicos que trabalham diretamente com reprodução bovina, né? Então, na verdade, temos o Grupo Gerar em corte e o Grupo Gerar em leite. Surgiu de uma ideia em 96 de gerar informação no campo, né? No Brasil como um todo, a gente tinha dados de pesquisa, a gente queria ter informação mais amplas, né, do que efetivamente o sistema de produção precisa e, consequentemente, a gente tentar criar ferramentas de entender o que precisa e a nossa função clara de trazer respostas para melhorar o sistema de produção. Então, na verdade, é uma ferramenta de extensão onde leva a pesquisa ao campo, para os técnicos e os técnicos para os produtores. Perfeito. Bom, agora a pergunta seria para os dois. Eu queria entender um pouco do panorama, dos desafios que a gente enfrentaria já nessa estação de monta, o que o Grupo Gerar já pode observar, o que a Zoetis tem observado dentro das fazendas, dos clientes, que serão desafios para a reprodução bovina nessa estação 22-23. Os desafios são, toda a estação de monta ela tem um desafio, né? Esse desafio pode ser por clima, pode ser por condições que a gente tenha de melhoramento genético ou de até condições econômicas, né? E aí o produtor saber como se posicionar e como produzir. E é isso quando a gente fala de soluções, ou seja, frente a esses desafios, quais são as informações ou quais são as ferramentas que ele tem para trabalhar para o desafio daquele momento. Então é a grande junção do conhecimento do gerar, do estudo que vem da ciência, mas que seja aplicado ao campo. E principalmente alguns, vamos falar de protocolos de IATF que a gente trabalha nessa grande parceria com o Gerar, ou seja, no momento de dificuldade, no momento de uma seca, por exemplo, e que ele não se programou em termos nutricionais, quais são os recursos em termos de protocolo, em termos de hormônios, que ele pode olhar, o veterinário olhar, avaliar e tentar ajudar o pecuarista naquele momento, né? Ou seja, como aplicar um protocolo, soluções, né, que o professor Zequinha traz aí sempre muito bem detalhado nas reuniões gerais, que soluções ele pode aplicar na hora da IATF, se ele encontra um gado muito magro, score corporal mais baixo, o que ele pode aplicar para não ter um resultado ruim e perder seu investimento. Obviamente a gente trabalha para que todo o planejamento da estação de monta, planejamento nutricional, sanitário, perdão, mas coisas acontecem, planejamento às vezes falha. Então a gente trabalha em soluções, novos protocolos, meios de aplicação, para que isso seja uma ferramenta e ajude o veterinário a ter um resultado razoável ou não perder o investimento. E sempre produzir mais na IATF, ter mais prenhez. Perfeito, professor. Complementando o que o Rafael citou, né? Então, o primeiro ponto é que o Brasil é grande demais, né? E tem vários sistemas. Então, o primeiro passo é olhar para dentro de casa e saber o que está faltando, né?
A gente só quer salientar alguns pontos importantes. Então, eu tenho que olhar para a qualidade de sêmen. Tem que comprar o sêmen, o sêmen está dentro da fazenda. Tem que olhar para os meus técnicos, para a minha equipe que estar sendo trabalhada. E tem que olhar para a minha vaca e ver se ela está apta a responder. E o que quer dizer apta a responder? Não é que eu deva ou não fazer, e sim criar expectativa real de resultados. E muitas vezes as pessoas acham que um resultado numérico menor e com isso eu faço a opção de não utilizar da tecnologia. Na verdade, a tecnologia traz mais retorno econômico quando você está em maior desafio. Então, depois de eu ter essa visão macro, eu tenho que olhar a logística do sistema, como conseguir trabalhar o maior número possível dos meus animais no menor espaço de tempo para que emprenhe mais vacas mais rapidamente no menor espaço de tempo. Então, é um conjunto de fatores. E é isso que é a importância, entre aspas, do grupo gerar, em que a gente fez todas as nossas reuniões, onde que a gente discutiu vários pontos e tem uma equipe de colegas altamente preparados para chegar na fazenda e ajudar a entender e reagir da melhor forma possível dentro do seu sistema de produção. Perfeito. Professor, só para complementar essa fala, o senhor fala muito e bate bastante nessa tecla e tenta passar para os técnicos a importância de alinhar a expectativa, certo? Eu queria que o senhor comentasse um pouco disso, de não sacrificar a técnica, às vezes por um ano ruim ou por algum caso pontual. Fala um pouco para a gente dessa questão de alinhar a expectativa com o produtor. Na realidade, se você pegar um número, né, 50 é melhor que 40. Então, vou ter 40, então vou deixar de fazer. Mas não é assim que tem que pensar. Tem que saber se eu faço ou não a técnica, o diferencial que a técnica me traz em relação se eu não fizer, né? Uhum. Então, quanto melhor os seus resultados, quando, entre aspas, você está com maior desafio, o seu resultado numérico dentro da fazenda é inferior. Talvez o resultado numérico da técnica também vai ser inferior se tiver, se estivesse tudo bem. Mas talvez não esteja tudo bem, então na realidade você tem que aceitar talvez um resultado inferior à sua expectativa. E essa é a função do técnico específico antes de iniciar o processo, em que deixa claro o que vai criar de expectativa. Eu chego na fazenda, as vacas estão magras, eu não posso esperar 60%, nem 50%. 40 pode ser excelente, mas 40 é baixo para o produtor, mas eu tenho que explicar para ele, se ele não fizer, ele não vai ter 40, talvez ele vai ter 20. Então, na realidade, é criar uma conversa clara com o produtor sobre expectativa de resultado. E o que é o bom dessa reunião? No final da estação, deu dentro da expectativa de resultado, sim ou não, e por quê? E criar discussão e criar uma sequência de racional ao longo dos anos para que consigamos nos entender melhor e, consequentemente, criar expectativas melhores e, pelo menos, deixar claro para o produtor o que ele deve fazer para ter o resultado que ele almeja ter. Perfeito. Rafael, gostaria de complementar? Exatamente, esses são os pontos principais, ou seja, criar as expectativas, mas 40 é melhor que 20, 50 é melhor que 40, mas sempre num sentido de produtividade. E claro, ferramentas, e isso a Zoetis trabalha junto do Grupo Gerar, é entregar ferramentas e relatórios para que se mostre dentro da expectativa, dentro da condição daquela estação, mostrar quais foram os resultados obtidos e como pode se melhorar para a próxima estação. Então não é só produto, não é só o protocolo, é o planejamento e relatórios de resultado que são importantes. É esse alinhamento com o produtor que é muito necessário e a gente está pronto para evoluir e contribuir com isso. Professor, algumas propriedades tiveram realmente problemas aí em manter o score corporal da vacada, das matrizes. Só que o senhor comenta a relação entre uma fêmea que possa estar sofrida, né, no score corporal, possa estar sentida no score corporal, mas é provavelmente uma fêmea que que apresentou bons resultados. Essa baixa no score corporal dela deve-se por essa presença maior nos resultados. O senhor pode falar um pouco mais disso? Na realidade, o score de condição corporal reflete, entre aspas, o manejo nutricional. Então, vacas que estão mais magras e ou que perderam mais peso, na realidade, elas não estão recebendo o que elas precisam.
Esse é o grande ponto. Então, vaca que está magra é porque não recebeu o que precisa. O que a gente fala de habilidade materna e produção de leite é que essas vacas têm um requisito maior. Então, se as suas vacas já estão perdendo peso, as que perdem mais peso são as suas melhores vacas com melhor habilidade materna, que têm maior risco de atrasar para emprenhar e ou ficarem vazias. Então, quando a gente erra no manejo nutricional, a gente corre o risco, um alto risco, de colocar para fora da nossa fazenda os nossos melhores animais que têm maior potencial de me entregar bezerros melhores. E o porquê que isso acontece? Porque ela tem o potencial de me entregar um bezerro melhor, mas ela atrasa para emprenhar. Então, ela vai me dar um bezerro do meio ou fim da estação de parição e não de início. Ou pior ainda, que ela nem emprenha e fica vazia e eu tenho um dilema. Qual que é o dilema? Mantém ela na fazenda, aí o peso do bezerro dela fica dividido por dois, que ela gastou 2 anos para produzir um bezerro. Ou mato, que é péssimo também, que eu estou perdendo meu animal. Ou seja, quem trabalha com cria tem que pensar nos fatores associados a um bom resultado na cria e trabalhar nesses fatores para que, ao final do processo, tenha maior produção de quilo de carne por vaca exposta dentro do seu sistema. Perfeito. Rafael, chegando numa propriedade, um técnico reconhece essa situação que a gente comentou aqui, que o professor Zequinha explicou tão bem. Quais as estratégias as OETs possui e o técnico pode lançar mão para minimizar esses problemas dentro da fazenda? São várias etapas dentro da estação e dentro do planejamento. Um técnico das OETs, um técnico também que trabalha no Gerar, ele pode começar olhando e fazer, seria o ideal, né? Olhando e fazendo o planejamento da estação de monta, com uma certa antecedência. Então, o professor falou, qual a demanda nutricional, como que eu vou planejar para que essa vaca ela venha a parir dentro de uma condição corporal acima de 3,5 e chegue lá, daí no início da estação de monta, com 3, acima de 2,75. Então, o ideal é que a gente trabalhe junto nesse planejamento. Além de planejar os manejos para o protocolo sanitário, prevenção de doenças reprodutivas, né, os protocolos que vão ser usados para cada categoria, e aí fazer esse planejamento. Mas muito bem, às vezes não acontece isso. Tem gente que escutou, às vezes, essa conversa e está em cima da estação de monta e quer fazer alguma coisa melhor. Então, tem algumas técnicas de protocolo. Primeiro, o manejo sanitário ele é imprescindível e dá para fazer em qualquer etapa, né? Principalmente as doenças reprodutivas e o controle parasitário. Isso você consegue organizar dentro da estação e a equipe das OETs começa a avaliar por isso e montar um protocolo sanitário. No segundo momento, é principalmente avaliar a condição do gado e as categorias. E aí, numa forma emergencial, vamos dizer assim, lançar mão de alguns protocolos que podem minimizar os impactos de um gado, uma vacada com certo score corporal baixo. Hoje nós trabalhamos muito a divulgação das 2 doses do uso do dinoprost e do lutalise, que são técnicas estudadas que aumentam, de certa forma, a taxa de prenhez em rebanhos magros, né? Ver também como se trabalha dentro das primíparas, né? Que são as novilhas que pariram pela primeira vez, lançar mão de 2 doses de novo hormônio, um aumento de uma dose do ECG, que é o nosso novo hormônio. Então, depende do momento, a equipe está apta para lançar mão de alguns recursos dentro desse planejamento. O ideal é ser um planejamento e começar a estação, por categoria e por tipo que você quer alcançar também, né, por condição corporal que você tem. E sempre ter um protocolo sanitário de controle das doenças reprodutivas e controle parasitário. Esse é o principal que a gente consegue atuar, mas sempre com planejamento e antecedência você tem melhores resultados. Perfeito. Professor, gostaria de complementar? Só para citar que cria é médio prazo, né? Então, o que você colhe hoje, você plantou, entre aspas, há 3 anos atrás. Então, o primeiro ponto, isso aí tem que ficar muito claro, que algumas vezes a gente faz alguma sugestão de curto prazo, mas a nossa sugestão clara, ela é de médio prazo, tá? E por que que eu estou deixando isso muito claro? Porque nós estamos numa fase de desafio de preço de bezerro e, consequentemente, desafio da cria. E o que muita gente pode ser tentado a fazer é tirar ou deixar de usar algumas tecnologias, porque elas custam, toda tecnologia custa, né? Só que o preço que ele vai estar pagando não é hoje, não, é daqui a 3 anos. Então, cuidado quando você fica preocupado
com as contas hoje, não estou falando para não ficar não, mas só não ficar preocupado demais, né, como se diz, e deixar de utilizar pacotes tecnológicos que vão impactar não ter bezerros de qualidade. A sua vaca ficar gestante hoje, ter bezerro de qualidade amanhã e ter animais de reposição depois de amanhã, ou seja, praticamente 3 anos para frente. Então, esse é um grande momento para o sistema de produção de gado de corte no nosso país, em que muitos podem ser tentados a deixar de usar tecnologias e nós estaríamos pagando o preço. Nesse caso, 3 anos para frente, quando provavelmente os animais estariam mais valorizados, estariam precisando de melhores animais para atender o mercado que tão duramente às vezes ficamos tentando abrir. Depois que abrir esse mercado, nós não podemos correr o risco de perdê-lo, né? Não faz sentido algum. Então pense a médio prazo. Basicamente é isso. Perfeito. O Rafael comentou a respeito das primíparas. Eu queria chamar a atenção e pedir para o professor Zequinha explicar um pouco mais por que esse desafio das primíparas, né? Tem a questão dela ainda estar crescendo, né? E ter toda a demanda energética para isso. Mas existe alguma estratégia, algo específico que a gente possa utilizar para melhorar o desempenho dessas futuras matrizes aí das primíparas? Esse, né, Leonardo, esse é um ponto gritante. Todos os anos, dados gerais, os piores resultados são nas primíparas inferiores, ou seja, uma multípara, mesmo ela perdendo, ela consegue proporcionalmente, ou seja, o resultado das piores e das melhores é 5 a 10 pontos percentuais, ou seja, de 50 vai para 40. Nas primíparas, vai de 50 para 30, ou seja, o retorno por real investido em fazer um bom manejo nas primíparas tem resultado garantido. Agora, por que que é o grupo que mais sofre, né? Não é porque é o grupo que tem mais exigência, igual você acabou de citar. Elas estão crescendo, estão produzindo, né? E elas têm maiores exigências. É igual a vaca de maior produção. Quanto maior a produção ou quanto maior a exigência, mais sofre quando não estou oferecendo o que ela precisa. Agora, eu deixo a minha primípara emprenhar, ela pare. Desculpa, deixa a minha novilha emprenhar, ela pare como primípara e eu não reemprenho ela, assim, não paguei a conta ainda, não paguei a conta. Então, a chance de ter problema de retorno econômico aumenta. Então, nós temos que trabalhar cada vez mais as nossas nulíparas adequadamente, para elas que têm o parto com score e peso adequado, para que quando elas forem primíparas, elas consigam emprenhar e ficar dentro da minha fazenda por 4 a 5 anos. Se eu errar na largada, errei na largada. Vou pagar caro em algum momento. É caro tratar da novilha e da primípara? Entre aspas, não é que é caro ou barato, é que eu tenho o investimento. Mas se eu não fizer isso, eu tenho que pensar, deixei de gastar e o que que eu vou estar recebendo porque eu deixei de gastar e ela passou vazia dentro da minha fazenda, que é um desafio e um alto custo. Perfeito. Rafael, gostaria de complementar? Só um complemento muito claro que o professor trouxe. Não se contente com a média, né? Eu acho que a média não te deixa na média. Sempre está olhando para investir em tecnologia, claro, com todo cuidado, com todo planejamento, mas investir para produzir sempre o melhor dentro do possível. Na novilha, na primípara, ou seja, aproveitar o melhor do seu rebanho. Porque se você ficar na média, querendo fazer mais ou menos, você vai ficar mais por menos do que por mais. Perfeito. Só Pode um falar, segundinho, professor. Leonardo, assim, dentro do grupo geral a gente separa as fazendas por tercios, né? Então tem o tercio inferior, o tercio médio, o tercio superior. Nesse 33% das fazendas, ou seja, o tercio superior, o resultado de primípara é acima de 60% em uma IATF, em uma IATF. De todas as categorias nessas fazendas melhores, o resultado médio delas é acima de 60% em uma inseminação, deixando claro que existe conhecimento, tecnologia e gente conseguindo fazer resultados excelentes dentro do nosso sistema de produção. É isso que a gente quer. A gente quer o tal da sustentabilidade, nada mais é, no nosso ponto de vista, de usar a tecnologia para produzir mais no menor espaço de tempo e de forma mais eficiente. Perfeito. Bom, mais uma vez eu peço licença a vocês, porque agora a gente vai ficar por dentro das principais notícias do setor agrícola com o nosso quadro Minuto Agro.
Nessa semana, a Conab divulgou o primeiro levantamento da safra de grãos do ciclo 22-23, onde aponta que a produção brasileira deve ter um volume recorde de mais de 312 milhões de toneladas. O aumento expressivo de 15,3% supera em mais de 41 milhões de toneladas a colheita da safra anterior. A área destinada para o plantio também deve crescer, cerca de 2,9%, com um total de 76,6 milhões de hectares. As culturas de soja e milho são destaque no volume total, com produção estimada em 279 milhões de toneladas. As exportações também devem aumentar em 2023, totalizando 95,87 milhões de toneladas na cultura da soja e 41 milhões para o milho. Em Mato Grosso, os pecuaristas têm até o dia 30 de julho do ano que vem para fazer o registro da marca a fogo do produtor no INDEA. A marca é utilizada como identificação permanente do rebanho. A informação da marca ficará registrada no Guia de Trânsito Animal, o GTA, e o produtor que não realizar o registro terá o bloqueio da exploração pecuária. Também será penalizado o pecuarista cuja marca do animal não corresponder com a marca informada na guia. Vale lembrar que o produtor que não utiliza a marcação a fogo deve registrar uma forma alternativa de marcação permanente nos animais. Na Ucrânia, as expectativas para a safra de grãos de inverno são de queda de pelo menos 50% na colheita, e a área semeada não deve passar de 2 milhões de hectares. O ritmo de plantio de trigo de inverno no país para a safra do próximo ano é 3 vezes menor do que a do ano passado, segundo dados do Ministério da Agricultura ucraniano. Até o dia 3 de outubro, as fazendas do país tinham semeado apenas 1 milhão de hectares de trigo, só 27% da área, enquanto em 2021 eram cerca de 3 milhões de hectares neste período. A Ucrânia semeou mais de 6 milhões de hectares de trigo de inverno para a colheita deste ano, mas boa parte da área foi ocupada pelas forças russas. Para acompanhar as principais notícias do mundo do agronegócio, fique ligado no Minuto Agro, acessando o agroplus.tv. A gente vai dar uma pausa na nossa entrevista para acompanhar uma reportagem sobre a assistência técnica do Senar em um treinamento de inseminação artificial. Com a estação de monta se aproximando, período onde há a reprodução do gado, o Senar promoveu um curso de inseminação artificial, ajudando os profissionais que já atuam nessa área a terem as melhores técnicas para o manejo neste período. O treinamento aconteceu na fazenda Aricá, propriedade localizada nas proximidades do município de Nossa Senhora do Livramento, no interior de Mato Grosso. O objetivo desse treinamento é aproveitar uma genética, né, e melhorar o rebanho da propriedade, né, tanto a parte de produção como a qualidade desse rebanho na propriedade. Além do treinamento em si com o ato da inseminação, né, vem as orientações quanto ao manejo do gado no curral, o manejo do bezerro que vai nascer e mais algumas orientações que a gente aproveita o evento para estar passando tanto aos colaboradores como aos produtores rurais, né? Este produtor comenta sobre os desafios do atual cenário da pecuária brasileira e a importância do constante aperfeiçoamento de suas técnicas. A agropecuária ela ainda é muito carente no nosso estado do Mato Grosso pela questão da tecnologia. Nós hoje temos a agricultura, o agro que cresce bastante e nós precisamos verticalizar principalmente as pequenas propriedades e é através de oferecimento de tecnologia, de aprendizagem que nós teremos essa oportunidade de aumentar nossa capacidade de produção e renda para a nossa propriedade. E até mesmo quem já se formou poderá levar novos conhecimentos ao fim do curso, que teve duração de 7 dias. Esse curso ele veio para me ensinar, porque durante a faculdade eu não tive acesso a nem aula prática, a muito menos essa técnica que hoje em dia ela é tão utilizada no campo e só tem a trazer benefícios para o produtor. E esse curso veio para me ensinar do básico, desde de uma gestação, de um ciclo estral, até o manejo ali, a técnica certinha da inseminação. Vai me ajudar muito, assim, só acrescentou, me ajudou demais. Eu estou muito feliz com esse curso, o professor é excelente, só coisa sábia que saiu ali pra gente. Que bom que eu participei desse curso, estou muito satisfeita. Pena que é só uma semana, queria mais.
O sêmen é coletado do touro e congelado e depois fica armazenado neste recipiente. Posteriormente, ele é aquecido a uma temperatura de 36 graus e vai para a pipeta, que servirá para a inseminação da vaca. Levo uma expectativa, levo um pouco de aprendizagem para que meus filhos, a minha família, possa, através dessa tecnologia, eu levar conhecimento para que nós possamos gerar renda na nossa propriedade. A vida na área rural não é fácil, cada um tem a sua atividade, mas nós produzimos carne, proteína animal. A nossa atualidade, nós temos desafios, nós temos problemas, nós temos dificuldade. E é assim, buscando conhecimento, que nós iremos superar tudo isso e acreditamos no nosso futuro. Estamos de volta com o programa Porteira Aberta. Professor, só continuando, no último bloco o senhor falou um pouco dos dados do Gerar a respeito de fazendas acima da média. Eu gostaria de entender um pouco melhor o que o Gerar pode trazer para um produtor que precisa vislumbrar algumas coisas. Quais os principais dados ou os primeiros dados do Gerar que podem ser utilizados dentro de uma fazenda pelos técnicos para incentivar o produtor, para mostrar principalmente a questão do IATF. Eu vejo o senhor falando que esse ano a gente precisa trazer mais a questão de usar 2 IATFs, é um ano marcante para a pecuária nacional e que a gente precisa divulgar mais essas questões, principalmente no uso de mais de uma IATF dentro das fazendas. O que o senhor pode trazer dos dados do Gerar que incentivam o produtor? Na verdade, né, Leonardo, assim, o que são os dados? São várias informações, mas o que é importante? O técnico leva os dados do Gerar para o produtor e mostra o que é possível. Ó, tem gente conseguindo isso aqui. O que você quer? Você quer estar no terço inferior, médio ou superior? E o que é superior? São esses resultados. O que precisa ser feito para ter os resultados? São essas tecnologias. E aí, depois de falar tudo isso, quem bate o martelo, entre aspas, é o produtor. Eu quero estar no cenário A, B ou C. E, conjuntamente com o técnico, faz a decisão de que tecnologia que vai utilizar. Porque não tem jeito de querer o A, ou seja, o melhor, fazendo o C, que quer dizer que é não fazer ou fazer menos que deveria. É igual você falou, 2 inseminações. Quando o bezerro estava num preço bom, vamos falar assim, 80% das fazendas ganham dinheiro. Num preço intermediário, só 50% vai ganhar. Então tem que definir onde é que eu quero estar. E o que quer dizer ganhar? Mais quilos de carne por vaca exposta, ou seja, eu vou estar produzindo mais por unidade produtora dentro do meu sistema de produção. Então essa é a grande pergunta. Você está aqui, você tem 100 funcionários, quantos que você quer trabalhando satisfeito, adequadamente, te trazendo retorno? Então, eu olhar para minhas vacas e olhar para elas e falar assim, o que vocês estão precisando? Isso. Se eu oferecer, felizes. Se eu não oferecer, não tão felizes. E felizes, elas vão me trabalhar melhor, ou seja, me produzir, emprenhar mais rapidamente e desmamar bezerros melhores, que me traz mais capacidade de ter retorno econômico, mesmo tendo tido um maior investimento. Então, assim, é simples, né? É uma conversa clara que tem que ter para decidir o que eu quero daqui a 5 anos dentro do meu sistema. Perfeito. Rafael, eu vou... Simples pelo menos para falar, né? Para fazer precisa bastante conversa. Tem todo um trabalho, né? Rafael, eu vou te passar também, se você quiser complementar, mas já vou te passar com uma pergunta. Você falou do protocolo sanitário, da importância do protocolo sanitário, até peço para que você reforce isso, mas uma questão que a gente tá observando aqui, no Mato Grosso principalmente, a cidade onde a gente está é Cuiabá, é a questão da retirada da vacina. E a gente está preocupado aqui, até as entidades de classe realizaram eventos aqui para reforçar a importância do produtor rural nesse controle. Mas eu queria entender, vocês como empresa, como técnicos a campo, acompanhando as fazendas, vocês acreditam que essa retirada possa atrapalhar no manejo da fazenda? O que vocês têm visto por aí? Bom, nós estamos falando da retirada da vacinação de aftosa. Perfeito. Não obrigatoriedade. Bom, como empresa, a gente sempre recomenda a vacinação
de aftosa, porque é um protocolo e eu acho que o Brasil atingiu parâmetros de segurança e conscientização para poder trabalhar esse programa dentro. E aí talvez tenha as evoluções de mercado que levou isso daí. Mas dentro trazendo da IATF, eu queria trazer um ponto muito importante, que é, não adianta a gente fala muito em IATF, taxa de prenhez e tal. A taxa de prenhez é importantíssima, porque ali começa, mas tem a taxa de nascimento, ou seja, tem que emprenhar e depois tem que desmamar um bezerro, né? E como o professor sempre fala, quilos de carne por vaca exposta, e quilos de carne é o bezerro vendido lá na frente. Então ele tem que emprenhar, tem que nascer e depois tem que desmamar para ele, entre aspas, virar o produto realmente da cria, né? Então, voltando no protocolo sanitário, o protocolo sanitário ele é muito importante para que se tenha um sucesso na taxa de prenhez de ATF, mas se tenha um sucesso na taxa de parição e na taxa de desmame. E aí é onde entra o protocolo sanitário. Vão as vacinas das doenças reprodutivas, que são muito importantes, e aí você tem que fazer o protocolo sanitário para que você não tenha perda, porque as doenças reprodutivas geram perda no meio desse processo, né? Perda de gestação, e aí também o bezerro nasce mais fraco. E depois tem a desparasitação, que é o controle parasitário, e também a vacinação contra a diarreia. Então, é um programa sanitário que começa lá no início da IATF e vai até o desmame do bezerro. Então, esse é o importante do controle sanitário. E aí, olhar as demandas e necessidades de controle da aftosa e brucelose também, que é uma doença muito importante, a gente fala pouco, mas também a vacinação, o controle da brucelose é importantíssimo. E isso a equipe das OETs, através da sua própria equipe no atendimento, ou através dos canais, pode orientar num protocolo sanitário completo, sanitário e, né, que é vacinação e desparasitação completo, para que se tenha isso em mente. Só recapitulando, taxa de prenhez legal, nós temos protocolo, tudo isso que falou, mas esse bezerro precisa nascer e ser desmamado. E aí nós temos tecnologia para contribuir em todo esse processo. Só precisa fazer direitinho, né? Perfeito. Professor, gostaria de complementar? É apenas um comentário, né, Leonardo? Assim, a gente sabe os pontos que eu preciso para ter um bezerro de alta qualidade desmamado. Existem tecnologias no meio desse processo. Existem tecnologias que funcionam e são provadas que funcionam. Então, eu, técnico, quero utilizar e eu, produtor, preciso entender disso aí, porque se eu não utilizar, eu corro o risco de não ter a minha resposta esperada. Então, nada melhor do que se eu tiver tecnologias que me acertam 90% do processo, ou seja, eu tenho baixo risco de ter problema. Agora, se eu acertar só 50, eu tenho alto risco de ter problema que eu chamo não resultado esperado e, consequentemente, 2 a 3 anos para frente, menor valor agregado na produção que eu esperava e que eu não tive. Então, é um susto negativo. Então, tecnologia está aí, não tem dúvida. Então, vamos utilizar da melhor forma possível para aumentar o risco de termos o nosso resultado esperado. Perfeito. Professor, assistindo algumas coisas aqui, algumas lives, algumas entrevistas a respeito de reprodução, para conversar com vocês hoje, eu me deparei com um dado que eu não tinha visto ainda, não tinha visto nenhum pesquisador falando sobre, que era a relação entre número de fêmeas, né, número de vacas, para a produção de um bezerro. Aí eles comparam o Brasil com outros países, como a Austrália e Estados Unidos. O número que eu vi nessa entrevista foi de 10 fêmeas para um bezerro no Brasil, comparado com de 3 a 5 nos Estados Unidos. O senhor tem alguma informação relacionada a isso, se isso é verídico, ou algo que possa contrapor a esse dado? Não entendi exatamente, né, número de 10 fêmeas, mas vamos pensar quais são a diferença entre os cenários Brasil e Austrália, ou bós-índicos, que é o nosso Nelore, e bós-tauro, só para facilitar o Angus, né? Então, a fêmea Angus é precoce, então nas fazendas as fêmeas emprenham com 1 ano, não tem fêmeas emprenhando com 2 anos, que acontece muitas vezes aqui. E a vaca europeia, por ela ser selecionada por muitos anos para fertilidade, maior parte delas emprenham e, consequentemente, é precoce, entra no jogo mais cedo a fêmea, e as fêmeas do meu rebanho, grande parte emprenham. Então, esse é
características de Bos-Taurus, vamos citar aqui de forma simplista o ambos. Vamos para o Bos-Índios, que é o nosso gado. A fêmea é tardia, então tem que ter maior proporção de fêmeas. E elas não estão ciclando, ou seja, menor proporção de fêmeas em preno. Vamos pensar que 60% no Brasil como um todo. Então, eu preciso de mais fêmeas. Então, os dois fatores são negativos, ou seja, eu preciso de mais fêmeas para gerar a mesma quantidade de bezerros. E aí que é o grande ponto da técnica de ATF ter crescido tanto no Brasil, ou mais no Brasil que nos países que têm Bos-Taurus, que a nossa fêmea base Nelore precisa mais dessas tecnologias que permitam a novilha antecipar a prenhez da novilha e antecipar e ou ter maior proporção de fêmeas já paridas gestantes, no caso da Nelore. Então, se você perguntar para mim, onde que traz mais retorno por real investido em utilizar a técnica da IATF? Muito mais em Bos-Índicos do que em Bos-Taurus, porque o Bos-Taurus precisa menos do que Bos-Índicos. Quem mais precisa são as fêmeas Nelore e é por isso que ela me traz mais retorno econômico e é por isso exatamente que eu devo utilizar cada vez mais as nossas fêmeas Nelore. Perfeito, professor. Era justamente essa questão, a necessidade de utilizar mais fêmeas para produzir o mesmo bezerro. Rafael, gostaria de complementar? Sim, e a gente tem que ter em mente que nós temos esses desafios que o professor falou, da raça e de todo o processo também, né, das características do Brasil, onde você não tem devido às características geográficas, você não tem uma alimentação adequada desse animal, ele sofre com as nossas estações, e apenas 20%, no máximo 23% do rebanho brasileiro recebe uma IATF, né? Então, nós temos aí uma grande parte do rebanho ainda para evoluir em termos de tecnologia, usando a IATF, mas também em termos nutricionais, em termos sanitários, onde uma pequena porcentagem, essa pequena porcentagem é muito produtiva, mas grande parte do rebanho ainda não tem uma eficiência reprodutiva satisfatória. Então, o uso de tecnologias, o conhecimento do produtor, a orientação técnica é importante para que mais parte do rebanho seja aplicada a tecnologia e aí a nossa produtividade aumenta. E aí que está um pouquinho da discrepância dos outros países. Mas potencial nosso é muito maior. Bom, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Professor Zequinha, Rafael, gostaria de agradecer a disponibilidade de tempo de vocês, de vir conversar conosco, passar um pouco do conhecimento de vocês para quem nos assiste. E eu queria deixar esses segundos finais para as considerações de vocês aí, para passar um recado para o produtor, por gentileza. Então, vou começar. Então, a minha pergunta é para o produtor. Como você se enxerga em 10 anos? Se você pretende continuar produtor, estar um melhor produtor de forma mais eficiente, vamos usar as tecnologias disponíveis. E reprodução na cria é o ponto de maior impacto na eficiência econômica do sistema. Ou seja, por favor, não deixe de fazer estratégias que possam te entregar melhor resultado de reprodução e, consequentemente, na cria. Porque senão daqui a 2, 3 anos você vai ter menor eficiência que você gostaria que você tivesse. Sucesso aí. Obrigado, professor. Rafael? Sim, e para isso, né, para produzir mais, não fique na média e conte com as OETs. Em todas as nossas orientações de reprodução, mas toda a parte sanitária, dentro dos protocolos e leis que nós temos no Brasil, e nós estamos prontos para atender todos os pecuaristas de forma visitação, através das nossas revendas parceiras, mas orientar da melhor forma para o protocolo sanitário, protocolo de reprodução e sim ter mais produtividade, porque esse país tem muita capacidade de produzir e juntos nós vamos chegar lá produzindo cada vez mais. Maravilha. Rafael, professor Zequinha, muitíssimo obrigado mais uma vez pela presença de vocês. O programa Porteira Aberta vai ficando por aqui. Se você quiser rever esse programa ou assistir qualquer outro Porteira Aberta, é só acessar a nossa plataforma de streaming, o agroplus.tv. Eu te vejo no próximo fim de semana com o próximo programa Porteira Aberta. Até lá!